Não é raro chegar ao fim de um dia com a sensação de que tudo foi feito do jeito certo, mas ainda assim, um vazio silencioso insiste em permanecer. Como se alguma coisa sempre estivesse faltando, como se a vida patinasse no mesmo lugar. Por mais orações, tentativas e entregas feitas, parece injusto, confuso e até cruel em certos momentos. E dentro da alma, uma pergunta ecoa sem trégua: por que nada muda de verdade? Muitos carregam esse peso no peito, mesmo sem conseguir nomear o que sentem. Seguem orando e agindo como quem acredita, mas no fundo da mente continuam presos aos mesmos pensamentos antigos, alimentando as mesmas conclusões de sempre. E isso não é falta de fé. É como uma corrente invisível que segura no tornozelo, mesmo quando a vontade é correr para a liberdade. Quando o coração está disposto, mas a mente insiste em voltar para os mesmos lugares de medo, desânimo ou comparação, o que se experimenta é uma frustração profunda, aquela que dói em silêncio, que ninguém vê, mas que vai consumindo o ânimo dia após dia. Muitas vezes não é o ambiente, não são as circunstâncias, não é o tempo de Deus. É a maneira como a realidade foi programada lá dentro, no mais íntimo dos pensamentos. Se a mente continua trancada em velhos padrões, nem mesmo as portas que Deus abre conseguem ser atravessadas. A pessoa ora para Deus fazer algo novo, mas interpreta a vida com olhos antigos. Quer viver o inédito, mas avalia tudo com parâmetros gastos pelo medo e pela decepção. Quer frutificar, mas sem perceber. Suas raízes ainda estão fincadas em terrenos de incredulidade e autossabotagem. Talvez seja por isso que muitas promessas parecem demorar tanto para se cumprir. Não porque Deus não queira agir, mas porque o vinho novo não combina com odres velhos. A palavra de Jesus, registrada em Lucas, capítulo 5, versículo 37, ilumina essa realidade com precisão. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á e os odres se estragarão. Não é o vinho que está errado, não é a promessa que está vencida. É o recipiente, a mentalidade, que ainda não suporta o que Deus deseja derramar. Enquanto a mentalidade continuar presa em traumas, em culpas, em desculpas camufladas de prudência, o novo de Deus será sempre percebido como algo distante, quase inatingível. Não porque ele não tenha liberado, mas porque o olhar ainda está embaçado por aquilo que foi internalizado durante anos. É como querer enxergar o nascer do sol com olhos que ainda acreditam que a noite nunca vai passar. Quantas vezes a resposta já estava a um passo de distância, mas o medo do fracasso paralisou o movimento. Quantas oportunidades Deus colocou no caminho, mas a mente, presa ao passado, rejeitou por não se achar capaz ou digna. Quantas portas foram deixadas para trás porque a maneira de pensar gritou mais alto do que a voz da fé. Não existe vida nova sem mente renovada. Essa é a chave silenciosa que muita gente não percebe estar segurando. A oração até abre portas no céu, mas a mentalidade decide se a pessoa entra ou fica parada, olhando de longe, chorando pelo que poderia ter sido. A realidade espiritual não se limita a acreditar. Também envolve pensar de maneira alinhada ao que se crê. Mudar a mentalidade não é um detalhe na caminhada com Deus. É a linha que separa aqueles que apenas sonham daqueles que vivem aquilo que foi prometido. É nesse espaço, entre a fé que pede e a mente que aceita, que as maiores batalhas são travadas e onde as vitórias mais extraordinárias são conquistadas. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando as coisas não caminham como esperado, o impulso mais natural é culpar o que está do lado de fora.
pessoas, portas fechadas, crises, injustiças. Quase nunca se olha para o que está instalado por dentro, silenciosamente ditando reações, sabotando decisões e moldando escolhas. Pensamentos mal resolvidos crescem como raízes escondidas sob o solo. Ninguém vê, mas é dali que brota tudo o que se manifesta depois. Por trás de uma reação exagerada existe uma crença silenciosa. Por trás do hábito de se calar quando deveria falar, mora o medo de não ser ouvido. Cada comportamento carrega uma origem invisível que foi cultivada por anos. O que parece ser personalidade, muitas vezes, é só defesa. O que parece temperamento forte, talvez seja só desconfiança cravada na mente por experiências antigas. E a grande armadilha disso tudo é a naturalização. A pessoa se acostuma tanto com aquele jeito de pensar que já não percebe mais que há algo errado. A mentalidade funciona como um filtro. Ela colore a realidade de acordo com as crenças que foram acumuladas. Se alguém acredita, mesmo que inconscientemente, que nunca será valorizado, qualquer gesto neutro será interpretado como rejeição. Se o pensamento está condicionado a esperar o pior, até uma boa notícia vira motivo de ansiedade. E quando isso se repete muitas vezes, o caos começa a parecer normal. O sofrimento se torna rotina. A prisão vira casa. É nesse lugar invisível da mente que se instalam as crenças limitantes. Elas não gritam, não aparecem com força, mas sussurram devagar, de forma insistente. Você não consegue. Isso não é para você. Você sempre estraga tudo. O perigo é que essas frases não chegam de fora, surgem de dentro. Repetem-se tantas vezes que a pessoa passa a agir como se fossem verdades absolutas. Nenhuma mudança se sustenta enquanto a raiz da mente estiver contaminada. A pessoa pode mudar de emprego, cidade, igreja, círculo de amizades. Mas se o pensamento permanece deformado, tudo volta a se repetir. Os mesmos conflitos aparecem com novas caras, as mesmas frustrações com cenários diferentes. A vida se torna um ciclo que gira no mesmo eixo, porque o ponto de origem continua intacto. A Bíblia deixa isso muito claro em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se trata de mudar por fora. A transformação verdadeira começa quando a mente passa a operar sob novos códigos, inspirados por aquilo que vem do alto. Quem não renova a mente vive preso a interpretações velhas, reações previsíveis e emoções desajustadas. Não é só uma questão de pensar diferente. É reconhecer que o que parece ser natural pode, na verdade, ser aprendido. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Deus não força essa mudança. Ele revela, ele mostra o que precisa ser arrancado. Mas quem precisa deixar ir é quem carrega. Muitas vezes, a pessoa acredita de todo o coração que Deus pode mudar sua história. Ora, jejua, declara promessas, mas lá dentro algo ainda permanece contaminado pela desconfiança que nunca foi tratada. A fé até existe, mas carrega junto cicatrizes abertas que distorcem a maneira de interpretar a realidade. É como plantar sementes em um solo ainda encharcado de veneno. A raiz até tenta crescer, mas algo oculto a impede de se firmar. Pensar errado enfraquece a força da crença. Não importa o quanto se ore, se a mente permanece presa ao medo do fracasso, à vergonha do passado ou à insegurança sobre o futuro. Enquanto o pensamento trabalha contra aquilo que a fé declara, o coração vive dividido. De um lado, o clamor por mudança. De outro, a velha lógica da dúvida corroendo a esperança silenciosamente. Quem se entrega a uma mentalidade antiga não consegue sustentar o novo que pede passagem.
A mente reinterpreta as promessas como se fossem riscos, enxerga as portas abertas como armadilhas, vê as oportunidades como ameaças disfarçadas e, quase sem perceber, começa a recuar, mesmo desejando avançar. Esse conflito interno se torna tão cansativo que muitos acabam desistindo no meio do caminho, sem nem entender direito por que perderam a força. A fé, sem uma mentalidade renovada, se transforma em uma esperança frustrada, porque crer é mais do que desejar. Crer exige uma postura mental que coopera com aquilo que se acredita. Quando a mente se rebela contra a fé, ela gera sabotagem silenciosa. A pessoa fala de milagres, mas por dentro já se prepara para o fracasso, e o que deveria ser um ciclo de crescimento vira um looping de tentativas e quedas. A palavra traz um alerta forte em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A mente instável gera uma vida instável. Não há consistência quando o pensamento não sustenta o que a boca declara. Mentalidade e fé não são inimigas naturais, mas precisam caminhar em aliança. Se o pensamento não se submete à verdade que se crê, vira um opositor interno, uma força invisível que trava os movimentos de avanço. A pessoa passa a viver de lampejos de fé em meio a dias inteiros de dúvida disfarçada. E não é que Deus não esteja agindo, não é que o tempo ainda não tenha chegado. O que falta, muitas vezes, é uma mente disposta a sustentar o peso da promessa que pediu. Não basta pedir por uma nova história sem estar pronto para pensar como quem já a recebeu. A transformação externa que tanto se busca precisa primeiro nascer dentro. Só quem vence a guerra silenciosa da mente consegue ver a fé se materializar na vida real. Certos momentos não são sobre o que está acontecendo do lado de fora, mas sobre o que não está sendo liberado do lado de dentro. Há situações em que tudo parece preparado. A palavra foi liberada, a direção está clara, os sinais apontam o caminho, mas nada flui. Como se algo estivesse travando o processo, impedindo que a resposta de Deus alcance o espaço que deveria ocupar. O obstáculo nem sempre é externo. Muitas vezes, o que bloqueia não é uma muralha, mas uma forma de pensar que aprendeu a se proteger demais. A mente, por medo de se decepcionar, fecha as portas antes mesmo que elas sejam abertas. Reage com desconfiança, analisa com frieza, tenta controlar o que só poderia ser vivido pela confiança. E ao fazer isso, paralisa o mover de Deus sem perceber. O excesso de racionalidade, quando alimentado por experiências dolorosas, se transforma em autodefesa espiritual. A pessoa começa a interpretar os direcionamentos divinos com filtros humanos. Tenta entender tudo, medir tudo, calcular tudo, como se a fé precisasse da permissão do pensamento lógico para agir. E nessa tentativa de manter o controle, perde-se a sensibilidade. O que era para ser uma resposta se torna confusão. O que era para ser movimento vira paralisia. Uma mente rígida não consegue lidar com o inesperado de Deus. Quando o pensamento exige lógica para obedecer, a fé é sufocada. Muitas bênçãos são abortadas nesse campo invisível, porque a pessoa insiste em tentar fazer caber o plano de Deus dentro de estruturas que ela mesma criou. E quando isso não acontece, a frustração retorna, reforçando a ideia errada de que nada vai mudar. Isaías, capítulo 55, versículo 9, confronta esse padrão com clareza. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não se trata de entender, se trata de confiar mesmo quando não se entende. Uma mente ensinada a controlar tudo não sabe descansar. E sem descanso não há espaço para escuta.
O Espírito fala no silêncio, nas entrelinhas, nos detalhes que só percebe quem está disposto a não ter o controle absoluto das situações. A mente precisa se curvar diante da voz de Deus, para que o céu tenha liberdade de agir sem resistência. Enquanto o pensamento estiver viciado em autoanálise, comparação, medo e autopreservação, o mover de Deus continuará sendo apenas uma ideia distante. Nada acontece quando se acredita pela metade e se racionaliza o restante. Ou se entrega, ou se estaciona. Quem tenta caminhar com os pés na fé, mas com a cabeça firmada em velhos esquemas mentais, vai sempre tropeçar em obstáculos que só existem dentro da própria mente. Quando se fala em transformação, muita gente pensa em mudanças externas, mudança de ambiente, de relacionamentos, de oportunidades, mas a transformação real começa num lugar que não se pode fotografar, a mente. Não adianta viver cercado de novas possibilidades se o pensamento ainda está amarrado em crenças velhas que bloqueiam o que poderia florescer. Renovar a mente não é sobre mudar ideias aleatórias. É uma reconstrução profunda que toca convicções antigas, crenças herdadas, interpretações equivocadas da vida e de si mesmo. Essa renovação precisa ser tão séria que até as justificativas que sustentavam os antigos modos de agir perdem a força. Coisas que antes pareciam normais passam a ser vistas como barreiras silenciosas que impediam o avanço. No começo, esse processo dói, porque o que precisa ser deixado para trás não é só pecado evidente ou comportamento escandaloso. Muitas vezes é o orgulho de achar que já se sabe tudo, é a teimosia de insistir em formas ultrapassadas de lidar com a vida. É a falsa segurança de pensamentos que foram criados para se proteger de feridas antigas. Deixar essas estruturas irem embora causa desconforto. Mas sem essa desconstrução, nada novo se estabelece de verdade. A renovação da mente ativa o plano de Deus, porque abre espaço para ver como Ele vê. Enquanto o pensamento estiver preso aos limites humanos, o que Deus deseja fazer parecerá impossível, distante, quase impraticável. Mas quando a mente é lavada pela verdade, as impossibilidades perdem a força. As desculpas são desmontadas. E a fé se torna uma força sólida, não apenas um sentimento passageiro. Efésios, capítulo 4, versículo 23, revela esse princípio com simplicidade e poder. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Não é apenas pensar diferente. É receber um novo espírito no modo de pensar. Um sopro divino que realinha a percepção, que afina a visão, que reposiciona a interpretação da realidade. Sem essa renovação, qualquer promessa se torna pesada demais para carregar. Porque a mente não consegue sustentar a responsabilidade do novo sem ter sido treinada para isso. E o que era para ser bênção vira peso. O que era para ser avanço vira motivo de medo. O que era para ser conquista vira motivo de desistência. Renovar a mente é permitir que Deus reconstrua os alicerces internos, substituindo cada pensamento sabotador por uma verdade libertadora. E essa construção não acontece no barulho das grandes decisões, mas no silêncio das pequenas escolhas diárias. Na maneira como se reage a uma ofensa, na forma como se encara um desafio inesperado, na decisão de não se curvar às velhas narrativas de incapacidade. O plano de Deus já está disponível. A mesa já está posta. O que falta, muitas vezes, não é oportunidade, nem confirmação. É uma mente que esteja disposta a pensar como quem já pertence ao que foi prometido. Nem sempre a prisão tem grades visíveis. Às vezes, o que paralisa é uma ideia antiga que ninguém mais questiona. Pensamentos que se repetem como ecos, moldando sentimentos, atitudes, escolhas. Mas Deus não trabalha apenas do lado de fora.
Ele quer tocar o centro da mente, onde tudo começa. Se algo dentro de você se moveu durante essa mensagem, respira. Silencia o barulho. Permita que o Espírito Santo te conduza nesse instante. Vamos falar com aquele que não acusa, mas cura. Deixa Deus renovar o que você já não consegue mais sustentar. Senhor, estou aqui. Não com as palavras certas, nem com uma fé perfeita, mas com o coração exposto. Cheguei até esse ponto, carregando ideias que me moldaram por dentro sem que eu percebesse. Pensamentos que me acompanharam por anos, que guiaram meus passos, determinaram minhas escolhas e até influenciaram o modo como eu me relacionava contigo. Pensamentos pequenos, distorcidos, nascidos da dor, da rejeição, do medo de não ser suficiente, do costume de sempre esperar o pior. Hoje eu entendo que por mais que eu tenha pedido por mudanças, nada ao meu redor conseguiria ser diferente enquanto minha mente continuasse operando pelos códigos antigos. Por isso, eu não oro apenas por bênçãos, por respostas ou milagres. Eu oro, com toda sinceridade, por uma reconstrução interna. Que o Senhor venha com a tua presença até os lugares escondidos dentro de mim, aqueles cantos silenciosos onde ninguém entra, mas que determinam tanto do que vivo. Visita os pensamentos que me impedem de confiar, os que distorcem a minha identidade, que me fazem crer que não sou digno, que não sou capaz, que nunca vou conseguir romper com esse ciclo que tanto me esgota. Eu me cansei, Pai, de viver preso num padrão que não te glorifica. Me cansei de levantar com fé e dormir cheio de dúvida. Me cansei de dar 2 passos com esperança e recuar por causa de uma lembrança. Eu reconheço que fui alimentando pensamentos que me seguraram, que travaram o teu mover na minha vida, e hoje eu não quero negociar mais com isso. O que não combina com o teu plano, eu não aceito mais manter. Por isso, eu te peço, purifica a minha mente, quebra as fortalezas que se ergueram dentro de mim ao longo do tempo, desfaz as mentiras que me contaram e que eu acabei acreditando. Silencia as vozes que insistem em contradizer tua verdade. Renova o meu entendimento. Me ensina a pensar segundo o teu espírito, não segundo as experiências que me marcaram. Me ensina a confiar mesmo quando não entendo, a descansar mesmo quando tudo grita para que eu me desespere. Que minha mente não seja um campo de batalha, mas um lugar de habitação da tua presença. Que cada pensamento seja alinhado àquilo que o Senhor diz ao meu respeito. Que eu não viva guiado pelas memórias que ferem, mas pelas promessas que sustentam. Eu sei que não é fácil abandonar o que já foi parte de mim por tanto tempo. Mas nada é mais precioso do que viver em liberdade. Nada é mais urgente do que ser transformado de dentro para fora. E se o Senhor quiser me refazer, eu me entrego inteiro, me rendo sem reservas ao que o Senhor quiser fazer. Conduz meus pensamentos, reorganiza minha visão, me ajuda a enxergar a vida como o Senhor enxerga. Eu não quero mais carregar os pesos que o Senhor já me mandou soltar. Não quero mais alimentar os medos que o Senhor já venceu na cruz. Eu recebo o teu renovo. Eu declaro com fé. Minha mente está sendo alinhada com o céu. E se o processo for longo, ainda assim eu continuo. Porque estar no caminho certo com o Senhor, ainda que no começo, é melhor do que qualquer zona de conforto longe da verdade. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me amar o suficiente para não me deixar continuar preso. Em nome de Jesus, amém. Quando a oração termina, algo por dentro continua sendo transformado. A mente talvez ainda tente resistir, trazer dúvidas, questionar, mas a semente já foi lançada. E quando Deus planta, nada consegue impedir o crescimento. Não importa o quanto tenha se acostumado a pensar de um jeito, existe sim um novo caminho para quem decide romper com os pensamentos antigos e aceitar a verdade que liberta. Se essa palavra falou contigo, considera se inscrever no canal e deixar o like.
Isso ajuda mais pessoas a encontrarem mensagens que realmente tocam onde a alma grita. A cada novo vídeo, o que a gente vive aqui é mais que conteúdo. É direção, cura e recomeço. E escreve aí nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé. Pode ser: minha mente está sendo restaurada por Deus. Quando você declara, você fortalece. E quem lê se sente acompanhado nesse processo. Se estiver buscando algo que te ajude a se manter firme durante os dias, com propósito e constância espiritual, dá uma olhada no material do primeiro comentário fixado. Pode ser exatamente o que você precisava e nem sabia. Que a paz que excede todo entendimento cubra tua mente e teu coração. Que o Espírito Santo continue o que começou aí dentro, mesmo no silêncio dos teus pensamentos. Te espero no próximo vídeo.